Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. Vou falar para vocês aí se inscreverem no nosso canal, nessa collab que a gente está a quinta temporada aqui com o Pinterest. E antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,76 m, com a pele branca, tenho cabelos longos, morena, com luzes. Estou vestindo uma blusa e um kimono pretos e uma saia dourada com verde e um sapato dourado. Agora sim, falando da nossa convidada de hoje, ela que é estrategista de mídia e marketing com ampla experiência em planejamento criativo e soluções digitais para o setor de entretenimento, com passagens por empresas como SeedTag, Social Tailors e Editora Globo. Ela se destaca por sua trajetória no mercado internacional e por ser uma referência em marketing para o entretenimento. Atualmente, ela atua como Media Social and Creative Manager na Universal Pictures Brasil, onde desenvolve campanhas e ativações memoráveis para grandes produções de cinema de estúdio. Bianca Piovesana, seja muito bem-vinda nessa nossa temporada aqui com o Pinterest. Obrigada. Vou pedir para você fazer a sua autodescrição para a gente começar. Tá. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, de 1,73 m. Estou vestindo um vestido azul escuro e um tênis branco. Maravilha. Então, agora, para a gente começar o papo, conta um pouquinho quem é a Bianca aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa sobre o mundo, estou sempre buscando aprender. No âmbito acadêmico, eu estudei marketing, cinema e negócios internacionais e hoje eu continuo estudando tarô, psicanálise, programação, espiritualidade, fabricação de velas. Eu estudo de tudo um pouco, então acho que isso é o que me resume, sendo uma pessoa muito curiosa. Isso é muito legal, né? Porque hoje em dia a gente já não dissocia a pessoa que trabalha com o que a gente é no dia a dia, né? Tá tudo muito conectado. Inclusive, as marcas têm visto isso, né? De outras formas de como isso acaba se conectando com a gente, né? Total. Muito bacana. Conta um pouquinho dessas trajetórias nessas empresas, onde que você passou, as coisas que você fez até chegar aí na Universal. Então, eu comecei na área comercial, na Editora Globo, que foi uma grande escola para mim, porque a área comercial tem todo esse dinamismo, essa pressão muito grande e ajuda a gente a aprender muito. E indo para o caminho do entretenimento, eu comecei na Flix Media, onde eu atendia todos os distribuidores para fazerem as campanhas nos sites da Ingresso.com, nas telas de cinema e tudo mais. E aí eu comecei a me aproximar mais desse universo. Eu tinha estudado marketing. Depois eu estudei cinema, também um pouquinho depois desse momento com a Flix. E depois eu comecei a estudar negócios internacionais, tive algumas vivências trabalhando em produções fora. E já faz algum tempo, quase 10 anos, que eu trabalho com a Universal. Primeiro como agência na Social Tailors e hoje dentro da empresa na parte de marketing. Que bacana. Quanto tempo você já está na Universal? Agora, o tempo todo, 10, vai fazer 4 anos. Que legal. É bom, né? Quando você tem essa coisa de mudar de lado de cadeira também, né? Porque você já conhece o outro lado. É muito bacana de entender as demandas e poder pedir isso, né? Do outro lado também. Eu vejo Sim. que são coisas que facilitam muito no dia a dia para o cliente também, quando a gente tem esse outro olhar. Me fala como que teve esse início de paixão pelo marketing. Eu acho que foi algo que me conectou com um lado meu que gosta muito de contar histórias. Então, desde criança, eu sempre escrevia e desenhava histórias. E aí, eu fui me aproximando do marketing, trabalhando com algumas marcas locais, em Santos, que eu sou de Santos. E a partir disso, eu comecei a ver uma oportunidade com o marketing para eu estudar e trabalhar ali nesse espaço. Então, acho que foi um lugar que me conectou com a criatividade e com algo que eu gosto, que é contar histórias. Muito bacana, Bianca. E você tem aí a sua trajetória profissional muito no exterior, né? Isso foi uma escolha que você já tinha com esse drive ou, na verdade, foi algo que foi acontecendo aí? Foi bem por acaso, na verdade. Na época, eu tinha um relacionamento e ela foi transferida para Chicago. E no auge dos 23 anos, eu tive que tomar a decisão de ou terminar ou casar. Era um pouco esse o caminho. E aí, a gente casou e eu fui para lá, tive essa experiência que me trouxe uma visão diferente sobre o mercado de trabalho, que foi muito rica e positiva para mim. Que bacana, né? E é bom, né, por um lado, assim, ver o mundo de outra forma. E aí, o que você enxerga, assim, de diferenças, por exemplo, do mercado exterior para o Brasil em relação a essa parte de marketing? Quais foram as maiores dificuldades que você não tinha aqui ou lá, o idioma, enfim?
Lá eu acabei trabalhando muito com a parte de produção, então eu tive uma visão diferente da parte de marketing daqui. Mas, ao mesmo tempo, foi algo muito interessante de entender as nuances de cultura de cada país, assim. E como que isso acaba sendo diferente, o modo de trabalhar, a forma de se comunicar e tudo isso tem essas nuances. E eu aprendi muito a me adaptar aos lugares que eu estou. Porque eu acho que de uma empresa para outra também vão ter essas diferenças, mas quando a gente está falando de países diferentes, isso acaba sendo um pouco mais profundo, né? Então, acho que se adaptar foi o que eu mais aprendi nesse espaço. A gente ouve muito tropicalizar, né? Então, muitas coisas vêm de fora para cá. Sim. E aí, como que a gente adapta isso? E eu vejo que para vocês devem ser um desafio enorme também, porque os filmes de vocês são mundiais, né? Então, como que se adapta a comunicação de um lugar para outro? Como que vocês têm esse desafio também? A gente tem um termo que chama localização. Então, a gente faz a localização dos materiais, que não é só a tradução pura, mas é trazer aquele conteúdo para o ambiente que ele vai ser lançado. E a gente tenta muito adaptar as mensagens no marketing, a conectar com pontos culturais do nosso país. A gente sabe que o Brasil funciona muito com humor, então é algo que a gente costuma explorar bastante por conta disso. E adaptar a linguagem daquilo que a gente está comunicando, que a gente sabe que é um produto global, mas que a gente pode conectar com os pontos que a gente tem culturais aqui. Muito bom. O que te motivou a ficar nessa parte de entretenimento? Foi uma decisão ou foi acontecendo? Foi acontecendo super organicamente mesmo, nesse primeiro momento que eu tive contato com a Flix Media. E depois, onde eu estudei cinema, roteiro, escrevi meu primeiro roteiro quando eu estava em Chicago. E aí foi acontecendo. Depois, quando eu voltei, tive essa oportunidade na agência de atender a parte de digital da Universal. E aí, mais recentemente, nos últimos anos, acabei tendo essa oportunidade dentro da Universal. Então, acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, muito movida também por essa paixão que eu sempre tive de contar histórias. Legal. E como que foi essa sua ida para a Universal, para estar do outro lado da cadeira? Como que você... Foi natural? Como você estava planejando fazer algo nessa linha? Foi super natural, não foi algo nada planejado. Eu trabalhava na agência e, com isso, eu construí uma relação, estudei muito sobre esse mercado ao longo desse tempo. E aí, quando a pessoa que estava no meu lugar foi para concorrência, surgiu essa oportunidade e acabou dando certo. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Que bacana. Conta um pouco, então, dessa oportunidade hoje, do que você faz lá dentro, como é o seu trabalho. As pessoas são muito curiosas e você, como boa contadora de histórias, as pessoas gostam de ouvir boas histórias e saber das histórias das pessoas e curiosidade desse universo também. Até porque a gente nunca teve ninguém nesse segmento por aqui, então acho que traz muita coisa, muita informação bacana aí também, Bianca, de as pessoas terem curiosidade de como é o seu trabalho lá. Bom, eu trabalho com mídia, creative e social. Então, eu tenho essas 3 áreas aí que eu acabo trabalhando no dia a dia e liderando. Tenho um time muito incrível que está junto comigo nesses desafios. E a gente basicamente cria as campanhas e estratégias que a gente vai fazer de lançamento aqui no Brasil, seja de campanhas de redes sociais, de estratégias de conteúdo, seja de experiências em ativações, em eventos, seja de projetos especiais, por exemplo, na novela, que a gente já chegou a fazer. Então, tem algumas coisas nesse sentido que a gente faz no dia a dia. Que bacana. Tem algum case que você pode falar em relação a isso? Até de novelas e coisas que... Acho que eu posso contar desse da novela, que foi em 2022, com o lançamento de Super Mario Bros. É um filme, uma dinâmica muito conhecida, né? Uma propriedade muito conhecida. E a gente tinha esse desafio de conectar com um público mais amplo. E a gente fez uma ativação na novela Vai na Fé, que na época estava bombando. Foi uma das maiores novelas das 7 que eles tiveram. E foi super legal poder conectar esse espaço em que tinha ali um personagem que era influenciador e que ele foi na pré-estreia do filme e interagiu com todo o espaço ali tematizado do filme. E é muito bacana você falar, por exemplo, Mario Bros. Eu, né, joguei Mario Bros um tempão. Meu filho conectado usa a camiseta do Mario até hoje, tem 7 anos. Então, realmente é um público muito mais amplo, né? Quando a gente pensa em estratégia de marketing, de como a gente impactar maior número de pessoas, você entende que hoje ainda a TV é um bom canal para isso?
Sim, com certeza. Ainda conecta com uma boa parte da população. Dentro disso eu vejo que a gente precisa sempre olhar quais são as estratégias mais eficientes dependendo do público, né, de fato, que a gente quer. Então, quando a gente pega um nicho muito grande, né, uma quantidade de pessoas e faixa etária, acaba sendo uma das estratégias interessantes aí também pensar em TV. Tem algum outro case bacana, assim, que você vê dentro disso? Nesses seus longos anos, quase 10 anos lá de Universal, sendo como cliente de agências, ou cuidando disso, ou dentro de agências. Acho que um recente que a gente fez foi de Wicked, no Rock in Rio. Foi uma ativação super legal de fazer. É legal você estar ali num espaço que se envolve com a cultura pop e trazer o ambiente conectando com o público e ver esse público se emocionando com aquela propriedade. Então, acho que é algo muito legal. Essas experiências, para mim, são muito marcantes de poder ver o público muito próximo da propriedade. E, Bianca, como que vocês medem hoje o impacto emocional nessas ativações que vocês fazem imersivas, né? Você comentou aí do Rock in Rio, Wicked, então como que vocês medem isso hoje? A gente tem algumas formas, uma delas é uma pesquisa da indústria mesmo, que traz ali informações semanais de como que aquele filme está sendo percebido, de intenção, de interesse pela marca mesmo, de intenção de compra, de assistir, e também conversas nas redes sociais, né? Que acho que isso também traz informações pra gente de como que as coisas estão, em algum nível, crescendo. Como que você vê aí os maiores desafios cinematográficos aí dentro de marketing, de como fazer essas ações e ativações? Acho que o maior desafio é conseguir se destacar num ambiente que tem muita concorrência, que tem muita oferta, que tem muitos produtos e que todos eles são incríveis. Então, acho que é conseguir achar aquele elemento que vai fazer as pessoas se conectarem e advogarem sobre o filme. Bianca, as pessoas têm muita curiosidade também de saber como que é esse processo criativo de pensar em campanhas, por exemplo, Meu Malvado Favorito 4 e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente disso. É um processo super legal, né? Porque acho que quando a gente está falando de um produto que é cinema, participar de brainstorms, ter aquele momento ali de imersão naquela marca é super legal, é super relevante pra gente. E a gente está sempre muito focado em trazer aspectos que vão conectar com a nossa cultura no local, que vão trazer essa diferença. Então, até trazendo um exemplo de Meu Malvado, a gente fez com o Pinterest uma ação super legal de aparecer em conteúdos que fossem amarelos. Então, a gente sabe que tem muita gente buscando referências de festas e produtos amarelos, e a gente estava ali nesses espaços, conectando um elemento que é uma identidade da marca, né, dos Minions amarelos, com um espaço em que as pessoas estão ali buscando referências. Então, foi super legal fazer essa ação. Bacana. Se você tivesse que definir o Pinterest como uma rede social o que você colocaria como uma definição aí? Eu diria que é uma rede social de buscas aspiracionais, assim. É um espaço que a gente está ali buscando as nossas melhores opções, melhores versões, até um espaço que serve tanto como referência quanto para manifestar algo que a gente queira ali. Então, acho que eu definiria dessa forma. E, Bianca, compartilha com as pessoas como elas podem construir aí e dar dicas de como construir marcas aí dentro do Pinterest. Eu acho que é fazer o uso de imagens de alta qualidade, obviamente, de focar em temas inspiradores que tenham ali uma relevância cultural sendo conversada, e também fazer uso das palavras-chave para você estar ali no ambiente mais associado ao que você quer comunicar. Maravilha. E quando você pensa em comunicação dentro de redes sociais como um todo, vocês fazem estratégias específicas para cada rede ou uma coisa mais única? Sim, tem que ter uma estratégia específica para cada rede, até porque cada rede tem o seu tipo de público, a sua linguagem, a sua forma de se comunicar. Então, é muito importante que seja focado em cada espaço, aquilo que está sendo criado. Até para gerar mais conexão, né? Aquela coisa assim de efetividade, né? Exatamente. Como que vocês fazem ações aí, pensando nesse grande público? Como que vocês conseguem conectar e gerar essa conexão aí? É sempre muito voltado a mostrar o valor que tem ali naquele produto que a gente está comunicando e saber o que aquela audiência quer conversar, o que aquela audiência tem conexão.
para que a gente consiga trazer aquele aspecto que vai gerar a conexão emocional com a marca, né? Porque os filmes, eles criam conexão emocional, criam conversas, eles estão ali em todos os lugares. É diferente de um sabão em pó, eu acho que tem uma forma diferente de se comunicar nesse sentido. Então, acho que é isso, é encontrar o elemento que vai fazer com que as pessoas conversem sobre aquilo e que vai fazer com que elas se conectem. Hoje eu tenho visto muitas collabs também, né? Então, tem a camiseta que você falou do Mário. Meu filho usa a camiseta do Mário. E aí tem, entre N outras, né? Isso tem sido uma forma de estratégia que vocês têm usado também com collabs? Com certeza. Acho que as marcas que trabalham em parceria com as propriedades, elas trazem também muita relevância para aquele espaço, porque ela vai além dos espaços de mídia, que no caso eu trabalho, né? Então, tem uma área específica para isso. Sim, e traz até uma questão de visibilidade maior, né? Dentro de ativações e tudo mais, imagino. Exatamente. Até para conectar com os perfis variados, né? Que você precisa dentro disso, de entender e tudo mais. Quando você pensa em mercado, né? O público brasileiro, você entende ele como mais engajado? Ele acessa mais as coisas ou não? Até com a sua expertise toda internacional. Com certeza. Até o Brasil é o segundo, né? No ranking de tempo online. Então, a gente sabe que o brasileiro fica muito online. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver na prática até o quanto o brasileiro é vocal, quanto as pessoas comentam, engajam, gostem ou não, elas engajam. Até um exemplo recente, acho que é o post do Oscar, da Fernanda Torres, que em poucos dias teve milhões de likes e mais de 800 mil comentários. Então, acho que isso mostra bastante a diferença de como o brasileiro é fervoroso nesse ambiente digital e que está ali engajado. E não só nos comentários, mas quantidade de memes, né? E um monte de coisa. O quanto se repercutiu mundialmente, né? E foi o post mais visto, mais comentado, mais viralizado. Exatamente. Então, realmente, o brasileiro, ele tem essa coisa de ser engajado dentro disso. E você vê como o mercado brasileiro maduro no marketing, da forma como a gente desenvolve as coisas, até porque você tem uma passagem internacional aí, então consegue olhar isso com os olhos de quem realmente trabalhou nos dois lugares. Com certeza, eu acho que o Brasil é muito criativo, é muito dinâmico no marketing. Acho que a gente tem muito esse viés no nosso DNA. O que eu acho que falta no Brasil é a questão da desigualdade digital mesmo, de acesso a uma rede de qualidade, é onde acaba dificultando algumas coisas, mas em termos de marketing, de criatividade, acho que a gente se destaca muito. Você acha que Estados Unidos e Brasil a gente está muito próximo, assim, na forma como a gente comunica, como a gente cria? Em termos de marketing, sim, mas eu acho que a diferença está em investimento em outras ferramentas, né? Como tecnologia, os Estados Unidos ainda é onde mais tem um investimento em tecnologia, tem uma moeda forte que ajuda nesse espaço também. É um lugar que tem muito investimento em entretenimento, esporte. E eu acho que isso acaba facilitando algumas ferramentas que têm acesso em um país como esse. Mas a gente tem um lugar de muita busca também aqui no Brasil e de estar sempre se adaptando. Então, acho que isso nos ajuda a ficar muito próximo também, mesmo não tendo os mesmos recursos. É legal você falar disso, porque eu vejo exatamente essa questão, né? O brasileiro, ele precisa ser criativo. Já que ele não tem as mesmas ferramentas, ele cria o tal do jeitinho brasileiro, que a gente fala exatamente para a forma de como a gente pode compensar essa falta, né? De coisas e tudo mais para a gente trabalhar. Isso é muito curioso, realmente. E eu acho que a gente tem um desafio grande também aqui no Brasil de como falar com milhares de pessoas e perfis aí de uma forma tão variada, né? Que você comentou aí, de pensar nas estratégias, nos públicos e tudo. Você tem algum case de algo que você poderia comentar com a gente também, de algo nessa linha? Acho que o mais recente de todos seria o Wicked, que foi um filme muito desafiador nesse sentido, com uma propriedade que não era tão conhecida aqui no Brasil e tinha todo um desafio de educar as pessoas sobre essa propriedade mesmo, que era nova para uma boa parte da população. E eu acho que um desafio foi se conectar num primeiro momento com os fãs e trazer os fãs para muito perto, porque eu acho que isso é o que cria o senso de comunidade, que é o que a gente precisa, principalmente com o entretenimento, né? A gente precisa criar um senso de comunidade em cima daquele espaço, e aí com isso vai expandindo para outras audiências. E, Bianca, quais são os elementos-chave que você enxerga aí para criar experiências de marcas aí para o setor de entretenimento?
Acho que, em primeiro lugar, a autenticidade daquele produto que a gente está comunicando. A interatividade também é muito importante, porque gera uma conexão mais próxima. E gerar, de fato, no final, essa conexão com o público que vai falar sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado filme. Então, acho que é aproveitar dessas frentes para conseguir se conectar de uma maneira mais emocional com aquele público, né? E é muito legal falar de autenticidade também, porque eu vejo muito que hoje, cada vez mais, as pessoas querem coisas que sejam uma cara mais verdadeira, né? Então, quando a gente traz essa parte de autenticidade para a comunidade, isso funciona muito bem, né? Sim. Dentro disso, sem dúvida. E as histórias autênticas são as que mais se destacam atualmente, né? Com elementos novos, com coisas diferentes. Então, acho que é legal. E eu percebo muito que as pessoas são curiosas em saber das histórias, sabe? Então, mais do que mostrar um produto, ela gosta de saber o que está por trás disso, ou de um serviço. Então, isso é uma coisa que conecta bastante, que a gente também tem percebido. E no setor de entretenimento, acredito que vai na mesma linha, né? Com certeza. Muito bacana. Você tem alguma produção, algum projeto que marcou aí para você? Vou falar de Wicked de novo, porque é o mais recente e também um que me marcou bastante. Acho que pelos vários níveis de desafio que a campanha teve, que me fez aprender muito, me adaptar muito. E também Super Mario Bros. Foi um super lançamento que também me fez aprender a trabalhar com uma comunidade de fãs já muito estabelecida daquela propriedade. E um outro filme que eu trabalhei mais na parte de produção, em que eu fiz a edição, que era uma produção local dos Estados Unidos, com baixíssimo orçamento, que chama A Garota no Refrigerador, seria a tradução. E foi muito legal também trabalhar nessa outra parte antes do produto chegar pronto para o marketing trabalhar. Trabalhou nos bastidores, então, para chegar depois nesse produto. Que bacana. Sim. E se você pudesse escolher uma produção que você gostaria de trabalhar? Wicked Parte 2, que chega em novembro. Olha, temos um spoiler aqui. Muito bom. Acho que é um filme que eu estou bastante ansiosa para trabalhar desde o lançamento do primeiro, porque eu me conectei muito com a história, foi algo que me impactou bastante e foi um desafio muito grande. Então, acho que eu quero ter essa experiência desse segundo momento aí, da continuação do filme, já com um tempo curto entre um e outro, que já estava tudo gravado, né? Eles foram gravados juntos. Então, eu estou bem ansiosa para essa segunda parte, para poder fazer coisas diferentes do que a gente fez na primeira. Bacana. E até falando de Wicked, né? A diferença, eu acho, que do mercado, por exemplo, americano e brasileiro, é que o Wicked já era campeão de bilheterias na Broadway. Eu assisti lá em 2012 na Broadway. Então, é uma coisa que é muito já disseminada. Então, as pessoas já tinham aquela coisa, né, de minimamente conhecer, né, pelo menos de nome. E aqui é toda uma construção, né, de nome, de criação e tudo mais dentro disso. Até teve algumas montagens do espetáculo aqui no Brasil e tudo mais, mas ainda é muito pequeno, né, comparado à escala que a gente pode ter num nível nacional no Brasil. Então, muito legal poder participar disso. Eu vejo muito essa questão, né, cultural no Brasil, do quanto que a gente tem de acesso até de bilheteria e tudo mais, e de visibilidade, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em Broadway, né? Tem todos aqueles que são peças clássicas, e aí trazer esse filme para cá, sem dúvida, eu imagino que esteja sendo bem empolgante pensar já nessa parte 2 aí. Chega em novembro? Novembro. E tem alguma coisa que você pode dar de spoiler ou não? De coisas que vocês vão pensar em estratégias de marketing? De estratégias ainda não. Mas da história, a continuação provavelmente vai ser muito semelhante ao musical. Então, acho que esperar algo muito grandioso junto com essa história maravilhosa que é. Bacana. Pensando aí, né, numa multinacional, na Universal, que tem esse cenário internacional hoje, tem alguma coisa de tendências de marketing que você tem visto para os próximos anos? Tem uma futurista que eu gosto muito, que é a Amy Webb. Eu sempre sigo alguns conteúdos que ela lança ao longo do ano de previsões. Ela lançou um recentemente, no final do ano, que teve 2 pontos que me chamaram bastante atenção. Um deles é
o super ciclo tecnológico, que é essa mudança em como a gente vai se relacionar com a tecnologia, como ela vai estar no nosso dia a dia, permeando todas as nossas questões culturais, sociais, e como que isso vai acabar impactando, né? A gente vê que hoje em dia a gente nunca está desconectado, então acho que a tendência é sempre aumentar e a gente rever a forma como a gente se associa àquilo. E um outro ponto que ela trouxe também foi com relação à física quântica e o quanto isso impacta no marketing como um todo, porque está ali trazendo informações mais rápidas e mais completas com relação a negócios e que podem ajudar a gente a tomar melhores decisões. Acho que isso está num âmbito ainda muito de pesquisas, mas avançando muito rápido, como ela traz, e que muito provavelmente isso deve trazer um impacto para como a gente trabalha aí esse ano ou nos próximos. Que bacana. Física quântica. É. Muito legal de pensar. Eu realmente não tinha ouvido nada. Vou buscar a respeito. Como é o nome dela? Amy Webb. É muito interessante. Ela é, para mim, a maior referência assim, de previsões futuristas no âmbito de marketing, de uma maneira geral. Eu acho que é muito legal acompanhar o conteúdo dela. Que legal. Já adorei. Ó, tá vendo? Aqui é uma aulinha também para mim, sabe, Bianca? A gente vai trazendo informação, mas todo mundo acaba aprendendo aqui. E aproveitando até, né, o aprender. Eu acho que esse mercado acaba sendo muito pequeno ainda no Brasil, né? Então, que conselhos você daria para quem está querendo entrar nessa área, dentro da área de entretenimento aí também? Acho que, em primeiro lugar, manter sempre a curiosidade e busca para aprender. A gente nunca sabe nada nesse mercado, a gente está em constante aprendizado. Então, acho que ser uma pessoa curiosa ajuda muito a você ir evoluindo. E o básico, né? Saber trabalhar em equipes, comunicação, conseguir se comunicar muito bem. Buscar sempre unir informações de dados e criatividade junto daquilo que você está tomando uma decisão e sugerindo uma ideia. Mas, num resumo, de maneira geral, começar sendo muito curioso. Acho que isso ajuda muito. Precisa ser, né, curioso. Para entretenimento, pensar na curiosidade acaba trazendo criatividade também, né? Eu acho que é aquela coisa certeza. De busca em tudo. Adorei aqui, Bianca, nosso papo. Me fala como que as pessoas te encontram nas redes sociais, os arrobas da Universal. Caso alguém não saiba ainda quem é Universal, que eu acho difícil também, deixa todos os contatos aqui. Se alguém não segue a Universal, pode seguir Universal Pix BR nas redes, todas possíveis. Acho que, enfim, tem muito conteúdo legal subindo por lá e é legal acompanhar. Maravilha, Bianca. A gente tem um momento aqui que é o momento do nosso ícone, que é o nosso megafone. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual que seria essa mensagem? A gente não liga ele para não estourar os ouvidos de ninguém em casa. E aí, depois eu pedi para você assinar para registrar aqui o nosso... que legal. A sua participação aqui. Obrigada. Nossa, que difícil. Mas a frase pode ser algo da sua vida, algo de marketing, algo que rege esse seu outro lado aí também, né? Mais espiritualizado e tudo mais. Então, uma frase que se pudesse chegar aí no mundo, o que você deixaria? Acho que, bom, trazendo a referência que eu acho que comecei falando sobre ser curioso e terminei falando sobre isso também. Eu diria para ser curioso sobre tudo ao redor do mundo, assim. Acho que não só no ambiente corporativo, naquilo que você estuda, mas sobre tudo, sobre aprender as coisas mais diversas possíveis, porque o mundo e tudo que ele tem muita coisa para a gente conhecer. Então, para resumir, seja curioso, vá atrás de tudo que é possível no mundo e busque. Esteja sempre em constante busca, que é muito importante para a gente ir evoluindo. Maravilha. E como que as pessoas te acham nas redes sociais? Bianca Piovesana, nas redes sociais. Maravilha. Quero que você assine pra gente. Enquanto a Bianca vai assinando aqui pra gente, vou pedir para vocês acessarem todos os nossos canais, ligarem aí os alertas e sininhos no @teclasap podcast, também em todas as redes. E vou pedir também para vocês olharem o QR Code, que vai estar em algum lugar aqui também para o nosso livro, a Tecla SAP Podcast, não, a Tecla SAP do Marquetês, o nosso livro, também aí acessível para vocês levarem para casa. Bianca, super obrigada, adorei nosso papo aqui, Obrigada com vários você. Insights, muitas coisas novas aí. Sucesso para você aí, mais anos de Universal aí. Muito obrigada. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Toda semana um novo episódio. Obrigada.